Oi mundo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o Caverna Dev e eu sou o André. Se você caiu de paraquedas por aqui, nesse canal a gente fala sobre cultura dev de forma geral, mas principalmente Python. De vez em quando a gente fala sobre umas outras groselhas também. E no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso programa de agendas. Nós começamos a construir esse software alguns vídeos atrás, muito básico, na verdade, o que tem feito até agora é praticamente nada. Então não vamos perder tempo porque tem muita coisa pra gente ver hoje. Faz o teu cafezão bem forte e bora comigo pro vídeo. Produção, rode a vinheta. Muito bem, então só antes da gente começar, alguns esclarecimentos talvez sejam importantes. Primeiro é que o último vídeo, ele já foi há um bom tempo atrás. Se eu não me engano, ele foi o número 11 da playlist até agora, e esse já é o número 18 ou 19. Estou um pouco perdido aqui nos números. Ou seja, tem um bom tempo que a gente já fez aquele vídeo. Então, o primeiro passo seria talvez você voltar a reassistir aquele vídeo só para refrescar a sua memória. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que eu deveria ter feito isso no vídeo anterior e não fiz. Eu listei aqui, na verdade, quais são os requisitos para a gente não perder do nosso radar o que a gente está tentando fazer de fato, ok? Então, aqui dentro do diretório app Agenda Contatos, além do Agenda Contatos, que é o programa em si que a gente está desenvolvendo, agora tem também um arquivo texto app hacks, que seria de requisitos. E aqui dentro a gente tem o nosso objetivo, então, do nosso programa, que é de fato construir um aplicativo que sirva como uma espécie de agenda de contatos para um usuário. Lembrando, esse aplicativo vai ser todo em CLI, a gente não está falando de interface gráfica no momento ainda. E aqui estão listados os requisitos para o nosso aplicativo. Não está listado em ordem de importância ou na ordem que nós vamos fazer, é apenas uma síntese, né? Ao final, a gente olhar e ver, ok, estamos atendendo todos esses requisitos, então nosso trabalho está completo. Concluímos assim, então, o nosso objetivo. Muito bem, a gente está aqui agora dentro do nosso agendacontatos.py, que é o módulo em Python onde está o nosso código para a nossa agenda de contatos. E eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de começar fazendo aqui é dar uma melhorada na questão do menu. No vídeo que nós vimos lá sobre loops, na hora que eu apresentei o loop while, eu apresentei ele como sendo uma das formas que a gente tem de via linha de comando, uma interface CLI, mostrar para o usuário menus, opções de escolhas que ele pode fazer e, baseado na entrada do usuário, então, executar algum tipo de lógica. Então, eu acho que é pertinente a gente fazer a mesma coisa aqui, usar o mesmo artifício aqui. A gente vai construir um loop while e, dentro desse loop, nós vamos apresentar quais são as opções que o usuário tem. E as opções, na verdade, estão até listadas aqui no App Hacks. O nosso software ele deve permitir que o usuário escolha uma entre essas opções aqui de operações que ele pode fazer. Então, vamos construir um menu que pergunta ao usuário o que ele deseja fazer. Se ele quer salvar um novo contato, se ele quer editar, listar, pesquisar ou deletar. Ainda que essas funcionalidades não estejam programadas, a gente vai simplesmente aqui programar a apresentação desse menu na tela. Vamos começar por aí. Então, para começar a nossa brincadeira aqui, a gente precisa de criar uma variável chamada operação e a gente vai começar fazendo ela ser uma string vazia, perfeito? Eu vou copiar aqui agora quais são as nossas opções e colá-las aqui apenas para servir como referência. Essas são as operações que nós temos que programar, mas é claro que é necessário ainda mais uma aqui que é sair, sair do programa. Além de todas essas coisas que o usuário pode fazer com o contato, ele também tem que ter, obviamente, a opção de sair do programa. Como vamos fazer isso? Através de um loop while. Então, enquanto a opção, a operação que o usuário escolher for diferente de sair, a gente quer continuar perguntando ao usuário o que ele deseja fazer com o programa aberto. Então, vamos lá. While operação diferente de 6, a gente vai fazer alguma coisa. Por que 6? Porque eu já estou pensando aqui que eu vou deixar o usuário selecionar qual é a operação que ele deseja executar através de números, tá? Então, 1 vai ser salvar, 2 editar, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Então, a sexta opção seria 6. Enquanto o usuário não escolher 6, que é explicitamente dizer quero sair do programa, a gente continua perguntando, tá, se você não quer sair, o que você quer fazer? Nós já aprendemos também anteriormente que para perguntar, então, um input ao usuário, a gente usa a função input. Então, aqui eu vou falar para o nosso usuário escolher uma operação. É claro que isso também tem que estar associado a uma variável, que vai ser justamente a nossa variável operação. Tá, mas desse jeito que está aqui também ficaria um pouco confuso para o usuário, porque ele não é obrigado a lembrar que 1 é salvar, 2 é editar, 3 é listar, etc. Então seria prudente a gente dizer para eles quais números se referem a quais operações. Vamos fazer isso aqui antes de pedir o input para a operação, a gente lista esse menu para o usuário. Muito bem, então está feito aqui, eu criei um menuzinho que será impresso na tela, dizendo quais são as operações possíveis, e eu tenho que dizer então para o usuário escolher baseado em número, perfeito? Então escolha uma operação acima pelo seu número. Essa é a proposta aqui. Como eu quero testar se tudo está funcionando, eu primeiro vou comentar todo o resto do meu código aqui,
e vou executar esse programa. Ok, o Python abre aqui para mim então. Bem-vindo ao seu app de contatos, a seguir insira os dados do usuário que você deseja armazenar. Bom, já percebi que essa frase aqui pode ser eliminada porque ela já não condiz mais com o menu que a gente apresenta a seguir. Então eu posso vir aqui e colocar 1 e ele imprime novamente o menu. 2, 3, assim sucessivamente, Até então aqui a lógica está funcionando como eu esperava. A única questão é, se eu colocar 6, ele deveria sair do programa. E de fato é isso que acontece. No momento em que eu coloco 6, o Python entende então que o meu loop acabou. E ele sai do programa com um código de saída 0, que significa, tudo bem, nenhum problema aconteceu, estou terminando porque realmente não tem mais nenhuma outra instrução a executar. Ok, até aqui as coisas parecem estar funcionando bem. Mais café. Então, já que a nossa primeira opção aqui a ser programada é justamente o salvar, e se você se lembra bem, é justamente isso que a gente tinha programado no vídeo anterior. Todo o menu que nós já tínhamos aqui era justamente por caso do usuário entrar os dados sobre nome, sobrenome, data de nascimento e o número de telefone. Então faz sentido a gente já adotar essa aqui como sendo o nosso próximo passo. Para isso, então, deixa eu descomentar todo o nosso código e a gente sabe que a gente quer entrar dentro do caso de salvar se a opção, a operação for 1. Então, if operação igual a 1, só mais um detalhe aqui, perceba que sempre que eu me refiro à operação, tanto aqui quanto aqui, eu estou fazendo entre aspas, ou seja, porque é uma string. Lembre-se que o retorno da função input, o que ela passa para essa operação aqui, para essa variável, quando ela retorna, é uma string. Então, se a operação for 1, eu quero executar tudo isso que eu já tinha programado aqui. E eu posso fazer isso simplesmente selecionando e dando um tab 2 vezes, porque aí eu aninho embaixo da minha condição if. Lembrando também, mais uma vez, que esse nosso código aqui, apesar de funcional, é horroroso. Não se pode ficar repetindo o código tantas vezes assim como nós temos feito aqui. É algo que nós, com certeza, vamos atacar e melhorar aí, mas não nesse vídeo. Vai ficar para frente. Mas feio do jeito que está, vai funcionar. No entanto, quando ele chega no final aqui, ele simplesmente printa dados do contato serão validados, serão salvos e não salva, não faz nada, Eu tinha até deixado aqui uma observação de que a gente precisa persistir esses dados, mas como fazer isso? O primeiro passo para a gente fazer isso é tentar pensar que nós precisamos estruturar os nossos dados com as estruturas de dados que nós já vimos aqui na playlist. Na minha opinião, para esse caso aqui, a estrutura que melhor se adequa é a dicionário, porque se você se lembra, o dicionário ele permite você guardar os seus dados, estruturar os seus dados em memória usando um par chave-valor. E aqui, muito claramente, isso é o que a gente quer fazer. Então, a gente pode modelar um contato como sendo um dicionário, em que cada par chave-valor é o atributo e o seu valor. Então, o nome do contato é uma chave e exatamente o valor, o nome do contato, fica sendo o valor associado àquela chave. Se a operação então for 1, a gente pode começar criando uma variável chamada novo contato. E essa variável é então um dicionário vazio, abri e fechei chaves. Assim, à medida que a gente vai pedindo ao nosso usuário que ele informe qual é o próximo dado, o que a gente pode fazer é, por exemplo, aqui com o nome contato, se eu passei pelas minhas condicionais, validei, deu tudo certo, não precisei sair do programa, o que eu posso dizer é, em novo contato, indexado de uma chave que eu vou criar agora com o nome contato, passa a ser igual ao que realmente foi armazenado em nome contato. Então eu tenho aqui uma variável que vai armazenar o input para o nome do contato, vou validar se está correto ou não esse input. Se ele está correto, o próximo passo aqui na linha 29 vai ser dizer que uma chave, eu estou criando uma chave dentro de novo contato, que é o meu dicionário declarado aqui na linha 18, igual nome contato. Vou fazer isso aqui para cada um dos passos a seguir. Então, novo contato, sobrenome do contato passa a ser o sobrenome do contato, o mesmo aqui em data de nascimento, o mesmo para telefone do contato. Vamos executar o programa até aqui e ver se está funcionando. A gente vai simplesmente dar um play novamente e o programa começa... Eu esqueci de novo de tirar essa linha, vou lembrar aí na próxima vez, tomara. E a gente então vai tentar testar a nossa funcionalidade de salvar contatos. Vou escolher a opção número 1 e ele começa me perguntando, ok, então me diga qual é o seu nome. Aqui sim, faria sentido agora imprimir essa linha. Mas, anyways, vamos lá. O nome então é o fulano, sobrenome é whatever, data de nascimento é 1/1/1900 e o número de telefone é 77889900. Ele diz que os dados dos contatos foram validados e serão salvos. E mais uma vez ele imprime para mim o meu menu. Isso aqui é esperado, afinal de contas a opção que eu escolhi era 1, ele executou essa opção. Como essa opção não era o 6, ele continua me perguntando, ok, agora que você já fez o que você queria fazer, qual é a sua próxima opção? O que você deseja fazer agora? Eu desejo sair do programa, apertei 6, acabou.
Mas é claro que os nossos dados não foram salvos em lugar nenhum. Vamos tratar de implementar essa funcionalidade corretamente. Antes que eu me esqueça, deixa eu já remover essa frase daqui, colocá-la aqui, porque é aqui que ela vai ser importante. Bem, onde que a gente vai salvar os nossos contatos? Eu quero começar primeiro salvando isso em memória. Perceba, até agora a gente tem uma estrutura de dados que é um dicionário que armazena um contato em si. Mas como que eu armazeno vários desses contatos, certo? Porque a próxima operação a ser feita aqui poderia ser salvar um outro contato novamente, e depois um outro, e depois um outro, né? Então poderia ter aí 5, 6, 10 operações de salvar um contato sucessivamente. Se eu tiver simplesmente 10 dicionários soltos na memória, fica difícil, né? Eu não sei a priori quantos contatos vão existir na minha agenda. Então eu tenho que ter um ponto de referência onde todos os contatos estão e não simplesmente ter dicionários, né? Cada um representando um contato. Como que eu nomearia isso? Seria dicionário 1, dicionário 2, dicionário 3? Onde que eu paro essa numeração, né? Então tem que ter um ponto único onde eu armazeno todos os dicionários que contêm dados de contatos. Essa é a ideia. Como que a gente pode fazer isso agora? Através de uma lista. Então a gente tem um dicionário que armazena os dados individualmente de cada contato e a gente pode ter uma lista que armazena todos os dicionários, cada um deles representando um contato. Para isso eu vou começar aqui, ó, logo no começo, antes mesmo de imprimir o meu menu, eu vou criar uma lista e vou chamar de agenda, simplesmente agenda. Ela é uma lista vazia, porque nesse momento aqui em que ela está sendo criada, ainda não tem contato nenhum. Então, aqui no final, onde eu anteriormente estava dizendo apenas dados do contato validados e serão salvos, eu de fato agora vou salvar esse novo contato na minha agenda. Então, o que eu faço? Agenda.append, que lembre-se do método append, é um método de lista que permite você adicionar, né, colocar mais um elemento dentro da sua agenda. Então, append o novo contato. A gente já pode apagar essa linha aqui agora, porque nós já sabemos como fazer isso. E agora, só para a gente ter certeza que isso de fato está funcionando, a gente vai só printar a agenda por enquanto. Essa é a única coisa que nós vamos fazer. Vamos rodar o nosso programa de novo. Tá aqui. Então, bem-vindo ao seu app de contatos. Está lá o meu menu. Quero escolher a opção 1. E aí ele me diz a seguir, insira os dados do usuário. Beleza, a gente já passou por essa fase, vamos lá. Beleza, tá lá. E ele imprimiu para mim, de fato, que os dados do contato são validados, serão salvos. E tá aqui, ó. Deixa eu me arrastar para cima para você ver. Tá lá. A gente tem uma lista com o nome de contato, sobrenome do contato, a sua data de nascimento e seu telefone. Vamos inserir mais um para ver se as coisas estão funcionando do jeito que a gente espera? Beleza? Errou! Opa, espera aí que tem algo estranho aqui. Veja que aqui, agora, nesse momento, a nossa agenda, ela deveria ter 2 contatos, mas pelo que eu estou vendo aqui, ela só tem um. Por quê? O que aconteceu? A nossa agenda ela foi declarada, muito erroneamente, dentro do loop. Isso aqui é um bug. Já posso me voltar aqui para baixo rapidinho para continuar? Então, a agenda não deveria estar aqui, porque o que isso faz é que a cada iteração do loop, a agenda vai ser sobrescrita, seja lá o que for que eu gravei aqui na linha 65, quando ela volta, né, quando o loop volta para a linha 7, ele apaga. O que ele atribui à agenda agora é de novo uma lista vazia. Então, gente, isso aqui está errado. Essa agenda não deveria estar dentro do loop. Ela tem que ser declarada junto com a operação aqui fora, né? Foi um erro da minha parte. Vamos tentar de novo. Vamos inserir qualquer coisa aqui, tá? Para ir rápido. E vamos pegar aqui de novo a opção 1. B. Agora sim, a gente tem um contato aqui, o A e o B, né? Repare que agora aqui a lista tem 2 elementos, né? Só tem que chegar para o lado aqui para você ver, mas enfim, tem 2 elementos. Agora sim as coisas estão funcionando como a gente gostaria. E já que a gente está nessa vibe aqui de mostrar que a nossa agenda está sendo populada, por que a gente já não pula logo então para essa funcionalidade, que é a funcionalidade de listar? É quase isso que a gente já tem feito aqui, né? A diferença é que aqui nós estamos printando a estrutura de dados na tela, o que não é nada ergonômico, não é nada user-friendly, né? Então a gente tem que melhorar isso aqui para de fato mostrar para o usuário alguma coisa boa, né? De que ele possa bater o olho e consumir melhor. A gente pode deletar esse print aqui, não faz mais sentido, e a gente vai programar então a opção número 3. Detalhe, tem uma setinha aqui no PyCharm, tá vendo esses botõezinhos aqui de mais, de menos? Isso significa que você pode temporariamente, né, reduzir aqui, esconder todas essas linhas que estão aninhadas abaixo de uma determinada linha, tá? Eu vou fazer isso aqui agora para não ter que ficar rolando muito a tela. Então, só uma setinha aí para você saber. Então, vou fazer agora aqui a if. Aliás, nesse caso faz até mais sentido usar o elif, né? Operação, você pode voltar lá no vídeo sobre condicionais e tentar entender essa questão, mas faz mais sentido ser elif aqui nesse caso. Então, se não for 1, mas se for 3, então o que eu quero fazer aqui é percorrer a minha agenda e sair imprimindo contato a contato. Já que a gente sabe que a gente tem que percorrer a nossa agenda, qual é a estrutura de repetição que mais se adequa a isso?
a nossa agenda é uma estrutura de dados, é uma lista, e aí uma lista é um iterable, então nós temos que iterar dentro dessa estrutura de dados, e a gente tem para isso o loop for, é indicado para essa situação. Então é ele mesmo que a gente vai usar. Então for contato in agenda. Nesse ponto aqui, a gente sabe que um contato, na verdade, é um dicionário, certo? E um dicionário é formado por pares chave-valor. Então o que eu quero fazer é printar a chave e o valor, cada um desses pares chave-valor. Eu posso, portanto, usar então um outro loop for aqui, dizendo for chave-valor in contato, e agora sim eu printo usando uma f-string a chave e o valor. Só um detalhe, na verdade, lembrando que quando a gente passa apenas o contato, que é um dicionário, né, sem passar nenhum dos métodos dele aqui, na verdade o Python entende que eu estou querendo percorrer apenas as chaves, então isso aqui daria errado. O que eu tenho que fazer é itens. Aí sim, o Python entende que eu estou querendo que ele me retorne, né, a cada iteração o parzinho chave-valor. Temos a nossa operação 3 programada. Vamos rodar o programa e ver se ela está funcionando. Claro que primeiro agora a gente vai ter que novamente salvar, porque lembre-se, a gente estava salvando os nossos contatos em dicionários, mas assim que o programa encerra, o Python perde isso. Aquele programa morreu, a área de memória que ele ocupava é limpada, então a gente não tem mais acesso àqueles dados previamente salvos, ok? A gente ainda tem que trabalhar mais a nossa função salvar para garantir que esses dados sejam persistidos, seja num banco de dados, seja num arquivo, mas a gente ainda não tem esse conhecimento, então não vamos ver isso aqui nesse vídeo. Por isso que a cada vez que a gente reinicia o programa, nós temos que de novo entrar os nossos contatos. Eu vou fazer isso aqui bem rapidinho e depois a gente dá uma olhada ali na operação listar. Salvei aqui 2 contatos e agora eu quero listá-los. Aperto 3 e o que o Python imprime para mim na tela é isso aqui, ó. Nome, contato, fulano, sobrenome de tal, data de nascimento, o telefone e depois faz o mesmo para o segundo contato. Agora tem algumas coisas que a gente pode melhorar aqui. Primeiro, apesar do nome da chave dentro do dicionário ser algo que o usuário pode bater o nome e entender do que se trata, convenhamos, não está assim tão user-friendly, dá para melhorar isso aqui. Uma outra coisa que dá para melhorar é colocar um espaço entre o imprimir de um contato e o próximo, certo? Para não ficar assim tão abarrotada a tela, né? Então é um pouco desconfortável ler essas coisas assim todas amontoadas. Vamos dar uma melhorada nisso. Primeira coisa que eu quero melhorar é essa questão do espaçamento na tela. Logo depois aqui que eu começo o meu loop while, eu quero colocar um print de contrabarra N. Só para você saber, o contrabarra N para o Python significa linha em branco. É como se fosse um enter, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Sempre que ele começa a perguntar sobre qual operação que o usuário deseja fazer, ele começa isso dando um espaço, a última coisa que ele fez, né? As últimas operações ali que ele imprimiu na tela, beleza? Então isso aqui é só para garantir que sempre que, na próxima vez que ele pergunta o menu, ele vai dar um espacinho. Com relação aos contatos, à medida que eu vou imprimindo cada um deles, eu quero fazer o mesmo também. Eu quero deixar um espacinho entre o próximo contato e o anterior. E isso eu tenho que fazer dentro desse loop for aqui, que é o loop for externo, mas fora desse loop for interno aqui. Porque se eu fizesse dentro desse loop interno, o que efetivamente aconteceria é que o Python ficaria dando um espaço em branco entre as linhas, né, referentes aos dados de um mesmo contato, e não entre um contato e outro. Então, para que seja entre um contato e outro, tem que ser dentro do loop que itera a agenda, mas fora do loop que itera cada atributo de um mesmo contato. Já com relação aos nomes da chave, como que eu percebo que a gente pode melhorar aqui usando coisas que nós já aprendemos aqui na playlist? Primeiro é o seguinte, sempre que tem esse underline contato, você concorda comigo que essa parte pode ser escondida, né? É óbvio que a gente está falando de um contato. De fato, até a chave, inclusive, poderia ter sido só nome em vez de nome, underline contato. Mas enfim, vamos deixar a chave do jeito que está e vamos trabalhar apenas aqui na exibição desse dado na tela. Então, vamos ignorar. Sempre que aparecer esse contato, a gente não se interessa por ele. Vamos tirar ele da jogada. Como que a gente pode fazer isso? É aqui em chave, já que chave vai ser uma string, a gente pode usar o replace, a palavra contato, com nada. Só um detalhe. Repara que o PyCharm, ou o Python, né, no caso, está reclamando que quando eu uso aqui essas chaves duplas, ele diz que tem um erro aqui. Porque eu já estou usando chaves duplas para fazer toda a minha f-string. Então esse aqui é um dos casos em que eu já disse anteriormente aqui algumas vezes no vídeo que não importa, você pode usar tanto chaves duplas quanto chaves simples, o Python entende que as duas coisas são strings. No entanto, se você já está encapsulando uma f-string usando chaves duplas, aqui você precisa usar chaves simples, ok? Então vale tanto para aqui quanto para aqui, porque senão o Python se perde e não sabe quando que você está fechando essa aqui, né? Então essa aqui está sendo fechada aqui ao final, mas essa está sendo fechada aqui
e essa está sendo fechada aqui. Só para recapitular a lógica, o que eu estou fazendo aqui é substituir, sempre que eu acho a palavra contato na minha string chave, né? Por exemplo, isso aqui é uma string chave. Sempre que eu acho contato, eu substituo isso aqui com nada. Então, efetivamente, se eu mandasse rodar de novo o programa aqui, o que eu veria seria nome e um underline. Mas é claro que eu também não quero um underline, certo? Então, a gente deveria também se livrar desse underline aqui, porque ele não faz sentido. Então, eu vou concatenar aqui a mesma função, dizendo que eu quero que faça um replace em underline ou underscore com nada. Aliás, pensando bem, não deveria ser substituído com nada. Nesse caso aqui, o underscore deveria ser substituído com um espaço. Porque aqui em data de nascimento, veja que eu não tenho a palavra contato aqui, certo? Por não ter a palavra contato aqui, o que ele faria seria substituir isso aqui com nada, simplesmente nada, e aí ficaria data nascimento tudo junto, o que não está correto. Mas ainda assim, restam duas coisas a resolver aqui na chave. Uma delas é com relação à primeira letra, né? A primeira letra deveria ser maiúscula. Na verdade, a primeira letra de cada palavra, por exemplo, aqui quando nós ficarmos com data nascimento, tanto o D quanto o N eu gostaria que fossem maiúsculos, né? Não apenas o D. O método que faz isso para a gente viu lá atrás, quando nós vimos utilitários para strings, é o title. Posso vir aqui e fazer um title. Mas ainda tem mais uma coisa que eu gostaria de garantir que ficasse correta. Pensa no que a gente está fazendo, por exemplo, aqui com o nome contato. A gente está substituindo o underline por um espaço. Então, nesse momento, né, quando essa substituição foi feita, ficou nome, espaço, contato, tá? E depois a gente está substituindo contato por nada. Então, ficou nome, espaço, nada. Então, ficaria nome com a letra maiúscula, porque nós também estamos usando o title, espaço, e aí viria aqui esses dois pontos, que é um pouco errado também, né? O dois pontos tem que vir imediatamente depois da palavra nome. Como é que a gente pode garantir que não vai ter nenhum espaço em branco nem antes nem depois de uma string? Através do método strip. Veja que aqui a gente concatenou 4 métodos, né? Então, o replace contato retorna uma nova string que vai ser passada para replace underline, que vai retornar uma nova string, que vai ser passado para title, que vai retornar uma nova string, que vai ser passado para strip, que vai retornar uma nova string. Só ao final do strip que a gente vai ter todo o tratamento feito sobre a nossa chave da maneira que eu acho que é mais adequada aqui. Mas é claro que agora a gente precisa executar esse programa e ver se esse monte de coisa aqui vai dar certo. Novamente eu vou passar bem rapidinho aqui colocando 2 contatos quaisquer e agora eu vou pedir para ele listar para mim. E a listagem desses contatos foi feita da forma que a gente estava querendo que fosse mesmo, né? Então eu tenho aqui o nome do fulano, o sobrenome, data de nascimento e o telefone, com aquela formatação de string que eu estava buscando. Então, deu certo aqui, a nossa linha 69 funcionou como esperávamos. E também, claro, tem aqui um espaço agora entre um contato e o outro. E antes da gente encerrar esse vídeo, tem 2 coisas que eu acho que vale a pena mencionar, mas que se você estava prestando atenção, você já percebeu. A primeira delas é com relação a esse espaçamento que eu tentei criar para deixar um pouco mais confortável a visualização das informações na tela. Você nota bem, na verdade, estão sendo impressos 2 espaços em branco, né? Ou melhor, 2 linhas em branco, em vez de apenas uma, que era a intenção. É porque a função print, ela já tem como comportamento padrão imprimir um caractere de return, né, que seria mais uma linha, pular para a próxima linha, como se você estivesse dando um enter, né, um editor de texto. Então, depois que ela coloca na tela aquilo que você passa como parâmetro, ela já vai ter esse comportamento padrão de dar mais uma linha ali. Como eu estou passando o contrabarra N, que é esse caractere de mais uma linha, o que ela está fazendo, na verdade, é uma linha do contrabarra N e, por padrão, mais uma linha. Então, estão sendo adicionados 2 linhas cada vez que eu faço isso. Se eu deixar apenas, né, print sem nada, sem argumento nenhum, ele já vai ter o comportamento que eu desejava. Quer ver? Eu vou até rodar aqui o programa de novo e você vai ver agora que em vez de 2 espaços, eu tenho apenas um. Então eu vou fazer isso aqui na linha 7 e vou fazer isso também aqui na linha 70, onde tinha esse outro print, só para melhorar ainda um pouquinho mais as coisas para a gente aqui na tela. A segunda questão que eu acho legal mencionar aqui é com relação a isso que nós fizemos aqui na linha 69. Nós tivemos aqui todo um trabalho para manipular a string, mas isso foi feito de caso pensado, tá? Muito melhor teria sido nós planejarmos as nossas chaves dentro do nosso dicionário para ser aquilo que no final já seria o que a gente queria ter na tela, ou pelo menos algo que pudesse ser
manipulado, né, uma string que pudesse ser manipulada de forma mais fácil, não precisasse aqui de fazer esse monte de coisa. Então eu fiz isso dessa forma só para nos forçar realmente a revisitar aí alguns conceitos de manipulação de string. Então, para finalizar esse vídeo, vamos só reanalisar aqui os nossos requisitos e ver como que a gente já avançou, tá? Com relação a ser capaz de lembrar dos contatos que já foram salvos, mesmo entre reinicializações, não, isso aqui está só parcialmente feito. Então, vou quebrar isso aqui, na verdade, em dois. Então, agora a gente tem aqui dois requisitos diferentes. É claro que a gente tem que lembrar dos contatos que nós salvamos durante uma mesma execução do programa, mas também entre uma execução e outra, né? Entre a reinicialização e outra do programa. Esse aqui, então, eu vou marcar como concluído. Isso a gente já está conseguindo fazer. Mas esse segundo aqui ainda não. Próximo requisito aqui já está atendido, a gente já consegue gravar um contato com nome, sobrenome, número de telefone e data de nascimento, perfeito. Com relação a validações, eu coloquei aqui um sinal de alerta porque, na verdade, as coisas ainda estão longe de estarem boas por aqui. Primeiro que a gente está repetindo muito código, a gente já falou sobre isso, é algo que nós vamos atacar em vídeos futuros, mas em relação ao número de telefone e a data de nascimento, as validações estão terríveis, porque você pode colocar qualquer coisa no número de telefone, qualquer coisa na data, e ele simplesmente vai aceitar. A única coisa que ele está validando para o telefone é se é menor do que 11 caracteres e se a data é menor do que 10 caracteres. Mas tirando isso, né, não tem nada sendo validado de fato. Então, isso com certeza é algo que a gente tem que melhorar futuramente. E aqui no último, com relação às operações, a única operação que de fato está completamente implementada, talvez a gente ainda tenha que melhorar ela um pouco, é a de listar os contatos. Mas as outras ou não estão implementadas ou estão mal implementadas, que é o caso do salvar, né? Como a gente já discutiu aqui em cima, a gente consegue salvar um contato dentro de uma mesma execução de programa, mas entre execuções ele está sendo completamente perdido. Isso, obviamente, é uma função, né, uma operação que é absolutamente essencial aqui no nosso appzinho. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo merece um like. Se esse vídeo não merece um like, eu não sei o que merece o seu like. Não deixe de acompanhar aqui os próximos vídeos, onde a gente vai continuar aprendendo sobre Python e com esse conhecimento acumulado, nós vamos revisitar aqui o nosso aplicativo de agenda de contatos e melhorá-lo cada vez mais. Beleza? Valeu, obrigado e tchau!